Nós estamos, desde o domingo passado, refletindo sobre o sentido ou significado de vivermos dia a dia com Jesus. A proposta desta série é promover uma expansão da nossa consciência de que o Senhor Jesus está conosco em todo o tempo, em toda circunstância, em todo lugar, em todo momento, porque Ele prometeu isso. Mateus 28, Ele diz: eu estarei sempre com vocês. Nós temos ali o imperativo para irmos e fazermos discípulos de todas as nações. E temos uma promessa que na tradução contemporânea da mensagem, eu estarei sempre com vocês dia após dia após dia. Foi a forma como o autor, nessa versão contemporânea, encontrou para dizer para mim e para você, todo dia, todo dia. Parece que dizer assim, para sempre está muito longe. Então, numa intuição, eu creio, de Deus, Ele resolveu dizer todo dia, dia após dia. Mas o que significa isso, gente, na verdade, de fato? Domingo passado a gente estava só numa grande introdução para a gente dar o início a esse processo de refletirmos sobre como é que a nossa rotina é afetada. Essa, de alguma forma, é a questão central. Como é que seria viver a nossa rotina? Como é que você vive a sua rotina? E em que medida essa percepção de que o Senhor está ao seu lado, e Ele está junto com você desde o instante em que você vai para a cama, vai dormir, e acorda, e toma o seu café, se você tem tempo de tomar, e sai para trabalhar, alguns trabalham em casa. Como que a sua rotina tem sido afetada, em que medida? Essa é a ideia principal. Nós estamos trabalhando alguns subtemas, imaginando que a rotina de todos nós, é marcada por alguns momentos, por algumas experiências. De manhã nós estávamos falando sobre a experiência de conviver com as pessoas, porque isso faz parte da rotina de todos nós. Nós convivemos com pessoas, fazemos negócio com as pessoas, nós nos relacionamos afetuosamente com as pessoas da nossa casa, nós nos relacionamos com os nossos vizinhos, nós encontramos pessoas o tempo todo, e algumas dessas pessoas não são de convivência fácil, é ou não é? Algumas pessoas não são de convivência fácil. Geralmente essas pessoas que não são de convivência fácil não somos nós, é sempre o outro. Você concorda comigo? Não é? Eu não tenho dificuldade de conviver comigo, né? E nem a minha esposa, né? Não precisa responder, querido. Então, veja bem, nós temos que lidar com isso, não é? E como é que a consciência de que o Senhor Jesus se faz presente conosco nesse dia a dia da nossa relação nos afeta, não é? E aí eu destaquei essa expressão aqui para que a gente pudesse iniciar a nossa conversa dessa noite. A apresentação da qualidade humana de nossos, a preservação, perdão, da qualidade humana de nossos relacionamentos é mais importante que a nossa oferta e culto a Deus. Jesus se faz presente no dia a dia pela instrumentalidade do convívio com as pessoas. Também, pela instrumentalidade do convívio com as pessoas. De manhã, estou só revisando muito rapidamente o que a gente compartilhou hoje pela manhã. De manhã, nós nos recordamos daquela expressão de Jesus que diz: quando você chegar com a sua oferta, ele está descrevendo um rito próprio da experiência dos judeus dos seus dias, de levar a oferta até o altar e ao sacerdote, mas isso pode ser muito bem traduzido como um princípio, inclusive para o nosso ato de vir ao culto aqui nessa noite, por exemplo. E ele diz: antes de você consagrar a sua oferta, se chegar ali, você lembrar, e perceber que existe um problema de relacionamento, ele diz que primeiro, deixa a oferta paradinha, um standinho ali no stand-by, vai lá e faz todo o esforço possível para resgatar aquele relacionamento. A palavra do Senhor sabe que, no que depender de nós, diz Paulo, devemos ter paz com todas as pessoas, e nem sempre isso será possível, porque realmente a outra pessoa pode não concordar com a nossa proposta de paz.
Mas a Bíblia não me desculpa por não fazer alguma coisa a respeito disso. A Bíblia não me libera com base no comportamento da outra parte. A Bíblia não diz que eu devo perdoar se a outra parte for perdoável, né? A Bíblia não diz que eu devo procurar a pessoa se ela for uma pessoa acessível. A Bíblia diz que se em algum momento, né, eu tenho consciência de que há uma negligência do meu relacionamento e houve uma ruptura, né, contundente e somos feridos, ele diz que devemos fazer um esforço de resolver isso. Por que a palavra do Senhor diz isso? Por que Jesus disse isso? Porque a tendência comum de todos nós, de todo ser humano, né, quando você está diante de um relacionamento difícil com alguém, é evitá-la, né? Evitar essa pessoa, deixar o tempo passar para ver se as coisas se acomodam e as coisas se resolvem por si só. Mas talvez você tenha, se não todos nós, alguma experiência de ter deixado o tempo tratar algumas questões e elas não foram bem tratadas. Foram até mais ou menos pacificadas, mas não foram resolvidas. E a Bíblia valoriza muito os nossos relacionamentos, gente. Cada vez mais, e cada vez que eu paro para pensar sobre isso, deixa eu dizer do meu coração, eu me assusto, me assombro de como o Senhor valoriza mais a qualidade dos meus relacionamentos do que a minha pregação. Do que a minha pregação. Do que vir aqui cantar. Traduzindo isso de uma linguagem mais pessoal, mas se aplique à sua. Eu acho que é como se Jesus dissesse para mim, antes de você ir lá e pregar o seu sermãozinho que você preparou aí, eu quero que você faça uma coisa muito mais importante. Eu quero, Natan, que você dê uma olhada para os seus relacionamentos, pela forma como você está convivendo com as pessoas fora desse espaço. E se você perceber que você tem sido negligente, irresponsável, quem sabe perverso com alguém, eu prefiro que você deixe o seu sermão em stand-by, peça licença à igreja e vá lá tratar dessa questão. 1 João, a carta universal, é mais contundente ainda. Ele diz que se a gente diz que ama o Senhor, mas tem ódio no coração contra alguém, ele diz que esse amor do Senhor está sob júdice, paira suspeita sobre ele. E a lógica é singela, não é? Mais contundente. Se você não está conseguindo amar alguém a quem você vê de carne e osso, seja essa pessoa um desafio ou não, ele diz, como é que você vai dizer para Deus que você o ama se você não o vê? É como se eu dissesse assim, aí está muito fácil. Queridos, na verdade, o que eu quero que você entenda nessa introdução é que, porque tem muito a ver com o que nós vamos falar, ok? Tem muito a ver com o que nós vamos falar aqui nessa noite. É que através dos nossos relacionamentos, a nossa maturidade como ser humano, como discípulo de Jesus, como um homem e uma mulher que assumiu um compromisso de vida com Jesus de Nazaré, é amadurecida, nosso caráter é forjado. Há muitas referências, não é o nosso tema dessa noite, eu quero apenas fazer essa introdução e dizer para você que o meu e o seu caráter, ele é forjado muito mais a partir daquilo que o Senhor faz na nossa vida, a partir dos nossos relacionamentos, do que do exercício da leitura das Escrituras Sagradas ou de vir para o ato do culto. De alguma forma, esse ambiente aqui, o que a gente celebra aqui, me nutre e nutre a todos nós, né, de uma consciência que deve nos preparar para a nossa semana. Mas a contrapartida é que, de algum modo, a nossa semana é que dá autenticidade, que dá valor, que dá significado ao que a gente faz aqui dentro dessa noite. De modo que, se eu venho para cá e tenho uma experiência sensorial, bendita, que me entusiasme para viver a minha semana, mas eu vou para a minha semana e a vivo de um modo irresponsável, especialmente no que diz respeito aos meus relacionamentos, eu não entendi o que Deus falou aqui nessa noite. Isso foi uma experiência, né, só da superfície. E a gente precisa entender isso, o valor dos nossos relacionamentos. Está claro isso para você, amém? Muito bem. Então essa pessoa que está do seu lado aí, né? Cuida dela, cuida dele, não é? Homens e mulheres, dos seus amigos, não só da sua casa, da sua família, dos seus amigos, não é?
Cuidado com o seu cotovelo aí durante o culto, não é isso? Essa pessoa aí pode ser o instrumento de Deus na sua vida, né? Nós vamos trabalhar hoje o tema trabalho. Me perdoe a redundância, vamos trabalhar o trabalho, né? Mas é isso que nós vamos fazer hoje. Vamos pensar um pouquinho sobre o dia a dia no trabalho, como o Senhor Jesus está conosco. Perdão, essa é uma definição, deixa eu ler a definição de amar, já que está ali. Amar é uma atitude de fazer o bem, de oferecer ao outro um tratamento honroso, respeitoso, doar e repartir, independente do possível mérito que o outro tenha ou não. Porque nós falamos do amor de manhã, né? E esse slide a gente compartilhou uma pequena definição. A gente fala de amor, pessoas pensam que nós estamos falando do sentimento de gostar do outro, né? Nós não gostamos de alguém que nos maltrata, que nos agride, não é? A gente não gosta do inimigo, tá certo? Mas amar é uma escolha, uma atitude, né? Na direção do outro, no sentido de ser gentil, honroso, de dar ao outro um tratamento, né, de respeito, independente dos nossos sentimentos. Você está recebendo um pequeno esboço aí do que nós vamos compartilhar. Esse esboço você vai levar para o seu grupo de pastoreio. Nós tivemos alguns bons testemunhos de como foi a reunião dessa semana, e este mês, excepcionalmente, fevereiro e março, nós vamos nos reunir toda semana, até o último fim de semana de março. Os nossos grupos de pastoreio, de convivência, eles são a cada 15 dias, mas este mês, para a gente aprofundar essas reflexões, nós estamos preparando um esboço singelo. Você pode anotar, pode levar depois para fazer uma releitura, acrescentar, e a nossa sugestão é que você leve essa sua anotação, esse seu esboço para uma reunião de grupo, ok? Se você não sabe em que grupo você pode participar, pega o informativo, ou que lá tem os contatos dos líderes dos grupos, dá uma ligadinha, pega o endereço, pergunta se ainda tem espaço lá para você, ou liga para cá durante a semana e conversa com a Márcia, e ela vai nos ajudar também quanto a isso, ok? Muito bem, quero então começar com essa declaração do Senhor Jesus. João capítulo 5, versículo 17. Já que está projetado ali, me ajude, lê junto comigo, vamos ler juntos. Autoridades religiosas, os fariseus que estavam ali com ele quando ele disse isso. E essa é uma conversa que surgiu, uma conversa tensa com eles, porque eles entenderam que Jesus estava desrespeitando a lei de Moisés no que diz respeito a guardar o sábado, a não trabalhar no sábado. E aí Jesus, né, resume, né, Mateus resume a declaração de Jesus dizendo isso, que Jesus disse: o meu Pai continua trabalhando, Ele não interrompe o seu trabalho, a sua rotina de trabalho, porque é sábado. E Ele trabalha até hoje, e eu também estou trabalhando. E eles ficaram bravos com Jesus por dois motivos. O primeiro, porque Ele está dizendo que Deus mesmo estava trabalhando no dia de sábado, não é? E eles se sentiram agredidos por aquela declaração, porque ela de alguma forma atinge, não é, o costume, o entendimento que eles tinham até então, do que significava guardar o sábado. E a segunda razão é porque Jesus se identifica com Deus Pai, o Criador, e diz: eu e o Pai, né, o meu Pai. Há uma identificação, e eles estão muito aborrecidos, e eles estão, né, mais uma vez, né, pensando que Jesus não tem o seu juízo no lugar, e que Ele, com os seus ensinos e a sua pregação, está ameaçando a pureza e a lei de Moisés. Eu quero destacar, na verdade, a palavra trabalho, que está ali destacada. Nossa concepção de trabalho não é muito boa. Sem entrarmos no mérito, não é, de como historicamente nós chegamos a esse ponto, mas trabalho está muito associado a uma coisa maldita, não é isso? Às vezes a gente fala da nossa rotina de trabalho como uma coisa muito ruim. A gente encontra alguém, perguntei como é que vai trabalhar, estou batalhando um bocado, né? O trabalho está associado à batalha, né? Estou lutando, né? Estou na luta, não é isso? Você já se expressou assim? Já encontrou alguém dizendo assim? A gente pensa no trabalho como um castigo, não é? Vou te dar uma disciplina, vai trabalhar, não é isso? A gente, às vezes, até como pai, como mãe, né, em um determinado momento, acha que o filho não teve aquela conduta adequada, e a gente, né, faz um anúncio assim, né, para ver se eles, vou te arranjar um trabalho, hein? Não é isso? Como quem diz, vou te arranjar uma disciplina, não é?
trabalho está associado a alguma coisa que esgota a nossa energia, alguma coisa que nos tira do convívio da família e dos amigos, alguma coisa que é um mal necessário. Você tem que trabalhar, né? Pagar as contas, né? E às vezes a gente é abordado por um comercial, por uma propaganda, não é, de aposentadoria gorda, naquela ocasião, quando você não vai precisar mais trabalhar. E aí sim, aí você vai começar a viver, não é isso? Porque não tem mais, né, ninguém cobrando nada de você, e aí você se imagina com tempo livre para fazer o que quiser, não é isso? Está livre dessa coisa opressora que alguém criou chamada trabalho. Mas quando Jesus fala então, e descreve nesse dia essa relação dele com Deus, ele descreve o nosso Deus como alguém que está fazendo o quê? Trabalhando. Então não é possível que o trabalho seja uma maldição, alguma coisa aconteceu. Jesus diz, eu também estou trabalhando. Na verdade, os 10 mandamentos pressupõem que a gente vai trabalhar e vai tirar um tempo para descansar. 6 dias trabalharás, e no 7º descansarás, é o sábado. Mas pressupõe que nós vamos trabalhar. E, gente, se nós trabalhamos, se nós estamos envolvidos em uma atividade, eu não quero falar profissional, de trabalho, com um tempo médio de 8 horas por dia, sabe o que significa isso? Significa que 1/3 do seu dia e 1/3 da sua vida você passa neste ambiente ou neste lugar fazendo esse negócio que nós chamamos de trabalho. Então não dá para a gente pensar no nosso dia a dia com Jesus sem considerarmos essa perspectiva do trabalho, sem considerarmos como nós trabalhamos e sem buscarmos algum sentido para além dessa percepção vulgar e comum e que na verdade não encontra, né, uma consistência bíblica para se sustentar de que o trabalho é uma maldição. O que é o trabalho então? Então eu chamo a sua atenção para o fato que Jesus mesmo, ao descrever o seu trabalho, deixa eu passar aqui. Opa, volta lá. Ele diz para Deus, já em João 17, um pouco mais à frente, depois de João 5, muito tempo depois, eu te glorifiquei na terra. É uma oração que ele está fazendo, né, para o Pai. Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. No seu momento final, caminhando para o seu momento final, Jesus faz essa oração e diz, eu trabalhei, meu pai trabalhava e eu trabalhei, eu fiz o que o meu pai pediu para eu fazer, o que estava ao meu alcance fazer, eu completei a obra, o trabalho que eu tinha para fazer. Trabalho não é uma maldição. Pode ser que a política trabalhista seja, pode ser que o seu patrão seja difícil, o seu cliente seja difícil, essa pessoa para quem você serve seja difícil. Pode ser que o que você recebe como fruto do seu trabalho, pagamento pelo seu trabalho, seja uma coisa que provoque em você um certo sentimento de que você não foi reconhecido pelo trabalho que você fez. Mas isso não torna o trabalho essencialmente algo amaldiçoado e do qual devemos como crentes correr, né? Uma espécie de ato, um momento, né? Um texto do nosso dia que nós perdemos debaixo dessa maldição chamada trabalho, né? E a gente fica sonhando com aquele outro 1/3, né? Que é chegar em casa, ou quer descansar, ou quer fazer alguma outra coisa, que aí sim talvez, né, seja mais espiritual, até quem sabe, ler a Bíblia, né, em casa, né? Assistir um filme, né? Alguma coisa, estar com a família, porque os outros 1/3 a gente vai dormir, né? Não é isso? Alguns de nós, né? Alguns dormem 2/3, eu sei, mas trabalhando em termos, né, ideais, né, certo? Muito bem, seguindo aqui um pouco o nosso roteiro, afinal, por que nós trabalhamos? E essa é a questão, deixa eu projetar ali. Como fazer de seu trabalho uma experiência que glorifique a Deus? Então, rapidamente, nós vamos trabalhar um último texto, que é o texto de Mateus 25, mas deixe eu fazer uma leitura com você desse conteúdo que você tem em mãos impresso. Nós trabalhamos porque somos feitos à imagem de Deus. Deus trabalha e Deus nos fez parceiros dele no trabalho nesta terra.
O trabalho é uma parceria com Deus para cuidar de sua criação. O trabalho é uma parceria com Deus para servir os outros. E o seu ambiente de trabalho, como discípulo de Jesus, é um campo missionário. O seu trabalho pode ser uma ferramenta missionária. Quando o Senhor nos criou, o livro de Gênesis diz que Deus criou o jardim e colocou o homem para exercer sobre esse jardim domínio. E deu a Adão a tarefa de cuidar do jardim. A profissão mais antiga da terra é jardineiro. Anota essa aí que essa é bacana. A profissão mais antiga da terra é jardineiro. Deus fez um jardim, né? E depois colocou o homem lá para dar nomes. Como é que é esse negócio de dar nome? Tem um nome para isso também, né? Tarefa de dar nome às coisas. É uma palavra diferente. Mas enfim, Adão foi lá e tinha uma tarefa que era dar nome aos animais. E esse já é um trabalho, assim, intelectual, né? Ele tem que parar, pensar, olhar para aqueles animais, né? Alguns extintos, imagina, devia ter muita espécie bonita, muita espécie esquisita, estranha, não é isso? Né? E ele tem que dar nome a isso. Então perceba que na narrativa de Gênesis, Deus cria todas as coisas, e cria o planeta e o jardim. Mas Deus diz que não vai dar nome, quem vai dar nome é o homem. Quem vai cuidar do jardim, e aí, de certa forma, a gente pode dizer assim, quem vai cortar a grama, e que vai dar uma olhadinha para ver se está indo tudo bem, é o homem. Há um mandato, né, e os teólogos gostam de usar essa expressão, mandato cultural, porque, de fato, Deus nos dá a criação, e o homem produz a cultura. Deus dá a árvore, nós pegamos a árvore, cortamos a madeira e fazemos bancos para nós nos sentarmos, fazemos mesa para fazermos as nossas refeições. Deus nos dá o ferro, Deus nos dá os metais, e nós os manipulamos numa indústria e fazemos dos metais instrumentos. Era para ser assim mesmo. O que o pecado fez de diferente nessa história? Tornou tudo isso mais complicado. A nossa ciência é imperfeita. Então a gente constrói um monte de coisa, faz um monte de banco e de mesa, mas desmata e afeta a natureza sem respeitá-la. A gente produz uma indústria de alguma coisa, processa o metal, mas produzimos uma substância tóxica que afeta uma população, uma comunidade. Enfim, a Bíblia não está dizendo que o trabalho surgiu com o pecado, mas que, assim como todas as outras dimensões da vida humana, foram afetados os nossos relacionamentos, você com Deus, você consigo mesmo, você com o próximo, tá certo? Você e o seu trabalho. E é isso que está lá em Gênesis, que agora o nosso trabalho seria penoso. Então sim, o trabalho é penoso, mas é por causa do pecado. Mas nós não somos desculpados ou liberados do exercício consciente de dominar este mundo de maneira agora redimida, ou seja, a partir dessa presença e dessa companhia de Jesus na nossa vida. O que o Evangelho importante deve fazer em mim e você? Trabalhadores melhores, trabalhadores antes de Gênesis capítulo 3. Nós somos trabalhadores a partir de capítulo 3 em diante. Então nós trabalhamos muito mal, exploramos o outro, retemos o salário do outro, não trabalhamos muitas vezes com excelência, às vezes nós tornamos o nosso trabalho um ídolo, apostamos tudo nesse trabalho, vivemos para o trabalho e vamos permitindo que os nossos relacionamentos sejam deteriorados por causa de uma ganância, de uma ambição, a partir do trabalho que está proposto para a gente. E agora o que o Evangelho faz? O Evangelho me convida a ser como Jesus e como o Pai, a exercer o domínio, o trabalho, mas de maneira redimida. Isso significa cooperar com Deus para organizar este mundo de tal maneira que ele seja o melhor lugar possível, apesar das circunstâncias. Amém? Trabalhar dia a dia com Jesus significa ter essa consciência de que o nosso trabalho não é uma maldição. Pode ser que o nosso ambiente de trabalho não seja o ideal, pode ser que o pagamento pelo nosso trabalho não seja o ideal, mas pode ser que a gente não esteja confortável de acordo com os dons e habilidades e talentos, ou a nossa competência, e talvez a gente precise considerar a possibilidade de deixar aquele trabalho para um outro, mas há uma convocação das Escrituras,
da criação de Deus, de que a gente possa trabalhar de maneira correta, com excelência para a glória do Senhor. Como fazer então isso? Seguindo aqui rapidamente, eu quero apenas citar, para avançar para o texto que será objeto de uma análise conclusiva de tudo que nós estamos falando, que é o texto de Mateus 25, quero então olhar para essas sugestões práticas. Como é que a gente começa o nosso dia de trabalho de tal maneira que possamos glorificar a Deus? Persiga a excelência, dê o seu melhor. Colossenses 3:23. Tudo que fizerem, faça de todo o coração, como fosse para quem? Para o Senhor, e não para os homens. Pode ser que isso seja difícil, mas esse é o convite das Escrituras. Pode ser que eu e você, a gente tenha que lidar com a tentação de vez em quando de pensar em imprimir mais ou menos excelência em função do grau de exigência de quem está diante da gente. Mas o que Paulo nos convida a fazer, como homens e mulheres alcançados pelo Evangelho de Jesus, é que a gente não dê o nosso melhor em função de quem está diante da gente. Que a gente dê o nosso melhor como se fosse para quem? Para o Senhor Jesus. Agora, olha mais uma vez a sutileza do texto. Ele diz que quando eu dou o meu melhor para uma pessoa, eu faço disso o exercício de dar o meu melhor para o Senhor. O Senhor. Gente, isso é muito sério. Estamos servindo as pessoas e servindo ao Senhor ao mesmo tempo. Esteja sempre aprendendo e ore. Ore. Mais uma vez, nós queremos lembrar desse gesto singelo. Entra no seu local de trabalho, inicie o seu dia de trabalho, entra naquele espaço onde você vai desenvolver aquela atividade chamada trabalho, seja ela qual for, e fale com Deus sobre as suas atitudes, sobre os seus sentimentos, peça para que Deus lhe ajude a dar o seu melhor, e você ser bem-sucedido naquilo que você faz, e que você possa ser parceiro de Deus e Deus parceiro seu durante o dia. Uma sugestão prática que eu extraí de uma literatura, ele sugere, o autor diz, se você tem dificuldade de perceber que o Senhor Jesus está presente ali, coloque coisas que possam lembrar isso a você. Pode ser um gesto singelo e até mecânico, né? Colocar um adesivo, um imã, alguma coisa ali, não é? Que te lembre que aquela mesa, aquela cozinha, aquele espaço onde você está ali desenvolvendo aquela atividade, você não está ali sozinho, o Senhor está olhando para você, e Ele está com você, e o Senhor quer que você faça o seu melhor com a assistência dEle, amém? É algo tão singelo, parece assim, não é? Não parece nem espiritual esse sermão, né, gente? Falando de trabalho, né? Amanhã é segunda-feira, mas faz parte da nossa vida. Quero lembrar de novo, 1/3 da sua vida você passa trabalhando, provavelmente, ou mais até, e Deus vai levar isso muito a sério, vai levar isso em conta, como nós trabalhamos. E eu quero lembrar você que é casado, você usa uma aliança. Quantos estão aí com aliança assim? Então, você precisa dessa aliança para saber que você é casado? Se você tirar essa aliança, você esquece que você é casado? Não deveria, né? Mas nós usamos, é um símbolo, que nos lembra o tempo todo do casamento, certo? Quando ele sugere uma coisa singela como essa, é isso que ele está dizendo. Coloque símbolos na sua mesa, coloque referências diante de você, que lembre a você, para usar uma linguagem já poética relacionada ao exemplo que foi dado, que lembre a você que você tem uma aliança com Deus, e Ele tem com você, amém? É isso que Ele está sugerindo. No decorrer do dia, estejam atentos às pessoas, falamos muito sobre isso hoje pela manhã, veja as oportunidades para simples atos de compaixão e graça, pergunte às pessoas, como posso lhe servir hoje? Eu sei que a gente vai carregar no final do dia a sensação de que foi explorado, não é isso? Mas tenha coragem de fazer isso às pessoas e perguntar como é que eu posso servir. A nossa natureza reclama ser servido o tempo todo. Queremos que as pessoas nos notem, queremos que as pessoas nos elogiem, queremos que as pessoas nos valorizem. Há um desejo, né, do nosso egoísmo, né, a querer toda a atenção para a gente. E essa é uma pergunta singela que, de alguma forma, confronta um pouco esse orgulho e vaidade, né? Quando nós perguntamos para alguém, eu posso te ajudar em quê? Eu posso te servir em que mais? Posso lhe ajudar em que aspecto? Em que eu posso fazer por você? Precisamos aprender a falar isso mais vezes no nosso dia a dia, junto às pessoas que estão à nossa volta. Geralmente nós
especialmente em casa, na família, nós pedimos muito um para o outro, marido para a mulher, pais e filhos, né? Cadê minha camisa, não é isso? Cadê, não é, as coisas, e no trabalho, né? E esse é um grande desafio para todos nós, em vez de pedirmos pelas coisas, perguntar, eu posso fazer alguma coisa por você hoje? Pergunta poderosa, maridos, e perigosa. Mas devemos fazer em nome de Jesus, amém? Aprenda mesmo com pessoas difíceis ao seu lado, já falamos sobre isso, ela nos ajuda a crescer a nossa habilidade em amar. Diga a si mesmo, quando você estiver na próxima vez diante de uma pessoa muito difícil o trato, ela não aceita conselhos, ela sabe tudo, ela fala o tempo todo, você não consegue falar quase nada, e ela é intolerante, ela é cheia de altos e baixos, etc. O humor varia muito, você nunca sabe como vai encontrar ele ou ela. Quando você estiver diante dessa pessoa e você sentir que há uma tensão nesse encontro, diga, não precisa dizer isso em voz alta, tá bom? Diz em silêncio. A minha aula de amor já começou. Obrigado, Senhor, por este excelente professora que o Senhor colocou aqui diante de mim. Não é? Na próxima semana, se o Senhor trouxer um outro professor mais fácil, eu agradeço. Mas olha ao Senhor, peça a Deus que dê paciência e misericórdia. Receba bem todo o feedback, que é um retorno, que é alguém dizer para você, olha, posso te dar um retorno do que aconteceu? Põe de lado os seus medos, para que você consiga realmente ouvir o que está sendo dito. É aquela tal da crítica construtiva, né? Esse negócio de crítica construtiva, gente, vou dar minha opinião. É um adjetivo que a gente colocou ali nessa palavra crítica, né? Crítica construtiva, para amenizar o impacto da dor, tá certo? Porque toda crítica é desconfortável. É ou não? Alguém diz, eu gosto muito de receber críticas. Sim, deve ser um gostar do ponto de vista, só tem duas alternativas. Ou ele está dizendo isso de maneira cognitiva, eu gosto porque a minha lógica diz que é importante, ou ele é masoquista. Né? Porque não tem muitas opções. A crítica sempre é desconfortável, porque ela aponta uma deficiência. E todos nós gostamos que alguém nos aponte a nossa eficiência. O que for bom na gente. Né? Nós não gostamos de alguém aponte, ainda que seja uma palavra gentil, amorosa, né? Mas nós temos que aprender a ouvir isso. E é interessante essa referência bíblica que está aí, não é? Que nos recomenda a não pensar muito mais sobre nós mesmos, mas temos um conceito equilibrado. Romanos 12, versículo 3. Tenha de si mesmo um conceito, equilibrado. O feedback nos ajuda a isso, o feedback nos ajuda a ter um conceito equilibrado. Virando a sua folhinha, finalizando o seu dia de trabalho em nome de Jesus. Termine cada dia de trabalho tirando alguns minutos para refletir sobre o que você realizou e celebre o fruto alcançado. Ore e peça a Deus por sua força para conseguir deixar o trabalho para trás. Se você trabalha fora do ambiente da sua casa, não é o mesmo dentro da sua casa, em uma espécie de home office, né, para que você possa entrar firme de volta para a sua convivência doméstica. É muito difícil, né? Às vezes nós chegamos em casa e estamos completamente desligados de uma experiência de local de trabalho. 8 horas. Você acordou, sei lá, 6, 7, supondo, né, que os que vão trabalhar fora de casa. Daí saiu algumas horas depois. Sei lá, 6, 7 horas, 8 horas depois você está voltando, gente. Não é? Então o seu convívio em casa está fragmentado. De manhã, talvez algumas poucas horas, não é? E aí um período maior à noite. Depois você vai dormir. E é um desafio a gente voltar para casa, depois de uma rotina exaustiva, ou mesmo sair, né, da mesa, que se essa mesa está aí na sua casa, numa espécie de home office, ou mesmo para aquelas pessoas que trabalham em casa, homens e mulheres que cuidam do serviço doméstico da casa, né, perceber que terminou aquele momento e que você precisa se voltar para as pessoas da sua casa, né, saber do dia e como é que foi. Mas é um processo de disciplina. A gente precisa deixar o trabalho lá onde ele fica e quando voltarmos para casa, né, estamos verdadeiramente em casa. É um grande desafio para alguns de nós. Eu diria, motivo de oração. Senhor, me ajuda. Não é? Para nós é um desafio, porque a minha rotina enquanto pastor, eu levo o livro para casa, trago o livro para cá, né, e essa rotina se mistura muito, mas é um grande desafio para todos nós em maior ou menor grau. Ok? É assim que a gente vai desenvolvendo uma disciplina, não é, para trabalharmos com Jesus. Então, repetindo,
persiga a excelência, seja sempre preparado, ore pelo seu trabalho, esteja atento às pessoas durante o dia, procure se colocar à disposição para servi-la, aprenda com as pessoas difíceis, receba, faça o esforço de receber bem todo o retorno, todo o feedback, pondo os seus receios de lado, ouça o que o outro tem a dizer e tome aquilo como um bom conselho para melhorar o seu trabalho, para se aperfeiçoar. Termine o dia agradecendo a Deus pela oportunidade de você ter feito o que você fez, seja cuidar da casa, seja algum outro negócio que você tenha feito profissionalmente, ou não, um favor, um serviço que você prestou, mas que você possa ser grato a Deus pelaquela oportunidade de servir. Descanse do trabalho. A Bíblia descreve a criação como ocorrendo em ritmo diário, com intervalo entre dias, e houve um dia de descanso depois de 6 dias. Você parou para pensar sobre isso? A Bíblia diz que Deus criou o primeiro dia, foi à tarde, amanhã o dia primeiro. Há uma pausa. E aí vem o segundo dia. Por que são dias? Porque há uma pausa. Os teólogos estão discutindo se eram dias de 24 horas, se não era, e essa não é a grande questão, mas observe, há um ritmo. Trabalho, pausa, pausa por 6 períodos, e aí o 7º período ele diz que ele descansou de tudo. A Bíblia diz que ao final do dia, Deus olha para o que fez, faz uma revisão do que fez, né? Faz uma avaliação do que fez. E ele viu e disse que era muito bom, muito bom. Eu acho que esse é o modelo que a gente precisa levar em conta quando nós pensamos na nossa rotina de trabalho, se quisermos, como homens e mulheres que estão servindo ao Senhor Jesus, viver dia a dia no trabalho, em harmonia com o Senhor. Arthur Miller, que é um autor cristão, ele fala sobre a questão de quando você está num trabalho que você não gosta. Eu coloquei essa frase dele aí para a sua reflexão. Ele diz assim: talvez isso seja uma forma de pecado até, e que você ainda não tem considerado, né? O pecado de estar em um emprego, numa atividade, ou fazendo uma coisa que não tem a ver com você. Ele diz: mas Deus não colocou você neste planeta para definhar seus anos em um trabalho que não se relacione com o plano e o propósito dele para a sua vida, não importa o quanto você esteja sendo pago por ele. Qual é o pressuposto? O pressuposto é que nosso trabalho deveria ter tudo a ver com a nossa vocação, com as nossas competências, com a nossa habilidade, porque Deus fez cada um de nós com competências e habilidade. Ok? Questões práticas, sugestões singelas, mas que eu queria que você levasse muito a sério, muito a sério. Não está citado aí, né, nada relacionado ao interesse de Deus e a sua prosperidade no trabalho, não é isso? É porque disso eu nem preciso falar. Porque, de um modo geral, quando a gente pensa em orar pelo nosso trabalho, geralmente a gente está orando para que Deus nos dê um trabalho bom e bem pago. Que a gente tenha um ambiente bom de trabalho e que esse trabalho possa nos prover tudo do bom e do melhor para a gente prosseguir na vida. Então, eu creio que eu não preciso pregar um sermão, estudar isso com vocês, porque a nossa natureza se inclina nessa direção. Sim ou não? Tem alguém procurando um emprego para ser mal remunerado? Assim? Pastor, tem uma sugestão de algum trabalho onde possa receber bem pouco? Ninguém nunca me pediu essa informação, não é isso? Então, eu não preciso incentivar você quanto a isso. Mas são gestos pequenos. Gente, olha aqui para mim, nós precisamos resgatar essa dimensão do trabalho como uma experiência bendita, bendita na nossa vida, bendita na vida da nossa família, bendita na vida das pessoas com quem nós nos relacionamos, seja cuidando do serviço doméstico, se esse é o seu caso, para prover alguma coisa para a família, seja prover alimento, almoço, a comida, a roupa lavada, pronta, né, organizada, seja a arrumação da casa, seja atendendo um cliente, fazendo um negócio, uma venda, atendendo uma necessidade, servindo alguém, como advogado, como médico, como vendedor, como dentista, como porteiro, seja o que for que você esteja fazendo, como frentista em um posto. Eu ouvi uma experiência muito interessante de um irmão em Cristo, muito querido, que trabalhou um tempo numa boa empresa, etc. E aí veio uma recessão, ele foi deslocado e ele perdeu o seu trabalho. E ele conseguiu um emprego numa outra empresa, em uma condição muito inferior, de salário e da condição. E o que ele fazia nessa empresa, que era uma empresa de serviços de obras públicas, ele cuidava das valas, cavava as valas. Para alguma coisa lá, na área de saneamento básico. E alguém testemunhou acerca dele. Essa é uma história verdadeira, alguém testemunhou acerca dele.
de que ele fazia cantando isso, assoviando hinos, e de que as valas mais bem cortadas eram feitas por aquele homem. Eu não sei se ele sonhou um dia, eu quero cavar valas para ajudar saneamento público da cidade e tal. Mas, de algum modo, ele revelou, e é disso que eu estou falando com você nessa noite, essa consciência de que, bom, é o que eu tenho para hoje, eu vou dar o meu melhor, como quem serve ao Senhor. Porque quando eu faço isso, eu estou me colocando junto com o Senhor, para cuidar deste mundo. Presta atenção, o seu trabalho não é apenas para gerar renda financeira, para você comprar os mimos que você quer. No seu trabalho, Deus está usando suas mãos, suas competências, para agir neste mundo de alguma forma e torná-lo um lugar melhor, para fazer frente ao pecado que deformou a sociedade em todos os níveis, inclusive no que diz respeito à função do trabalho. Não se fala muito sobre isso, essa é uma questão pouco explorada na nossa reflexão, por isso eu queria insistir nesse apelo singelo para que você lesse esse papel, considerasse a sua rotina de trabalho em algum outro momento, quando você sair daqui dessa noite, e pensasse como você pode cooperar com Deus fazendo o que você faz. Está claro isso, amém? Então abra sua Bíblia agora, eu quero finalizar, agora que eu terminei a minha introdução, quero pregar em Mateus capítulo 25. Vamos lá, gente. Mateus capítulo 25. Mas vamos ler do 31 em diante. Esse texto intitulado como Julgamento das Nações. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como um pastor separa ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, e recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Eu tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, nada me deram para beber. Fui estrangeiro, e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram. E eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhe a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Amém. Gente, que declaração forte é essa? O critério para afirmarmos que nós estamos seguros da nossa entrada na eternidade, na presença de Deus, é a graça de Jesus. A Bíblia não deixa dúvida sobre isso. Está claro para você? Não é? Quando você estiver na eternidade diante do Senhor, a ponte que te colocou lá do outro lado, não foram as suas boas obras, foi o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por você. Só que a gente precisa ter um entendimento correto do que diz respeito à salvação. A salvação, ao mesmo tempo que ela é uma espécie de ingresso, de passaporte, de garantia de entrada na eternidade, né, na presença do Senhor,
A salvação é também descrita na Bíblia como um processo, como uma caminhada, em que nós vamos sendo transformados e a imagem de Deus vai sendo restaurada. A imagem que havia sido impressa perfeita, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, lá no paraíso, Gênesis. Essa imagem que foi deformada pelo pecado, agora pela graça do Senhor, pela presença do Santo Espírito do Senhor em mim e em você, naquele que crê, está restaurando essa imagem, esse caráter, essa personalidade, esse jeito de ser humano à semelhança de Jesus de Nazaré, ou de Deus. Por isso Paulo escreve aos Efésios e diz com tranquilidade: sede imitadores de Deus como filhos amados, porque ele sabe que esse esforço para sermos imitadores de Deus, nós temos uma assistência do Senhor. Mas esse texto nos mostra que uma das evidências de que nós estamos caminhando bem nesse processo, preste atenção, uma das evidências de que esse processo de santificação, ou de transformação, ou de redenção, ou de resgate da nossa imagem e semelhança com o Senhor, é de que nós nos colocaremos diante das demandas do mundo como uma resposta amorosa, cheia de compaixão e graça. Por isso os justos dirão: Senhor, nós nem sabíamos que estávamos fazendo tão bem assim para o Senhor. Nós simplesmente vimos o nu e alguma coisa disse: faça alguma coisa por ele, vista. Nós vimos um carente, uma necessidade, nós vimos uma demanda de alguém diante da gente, e alguma coisa nos conduziu nessa direção. Nós não estávamos pensando: vou fazer isso para agradar o Senhor. Nós nem sabíamos. E da mesma forma o outro grupo também vai dizer: Senhor, não sabia que essa era a regrinha. Não é uma regrinha. O Senhor não está ensinando uma regrinha das boas obras para entrar na eternidade. Ele está fazendo uma descrição, e a descrição é essa: na medida em que nós caminharmos na nossa relação com o Senhor, na medida em que a nossa consciência da presença de Jesus estiver conosco, nós seremos as mãos do Senhor na vida de muita gente. Nós seremos a boca de Deus com palavras de graça para muita gente. Nós seremos a providência, o socorro, a assistência. Nós seremos a resposta para muita gente que está orando agora e pedindo uma direção para a vida, um conselho, uma ajuda, uma assistência, um socorro, um abraço talvez. E o Senhor quer usar a mim e a você nesse trabalho, em nome de Jesus, amém? Lutero, comentando no livro de Gênesis, falando sobre isso, ele diz que Deus ordenha vacas pela mão da ordenheira. É a ordenheira que fala? Vocês não entendem nada de ordenha, pelo visto, né? É o quê? Muito obrigado. Alguém tem sabedoria entre nós. Ordenhadeira. Lutero diz que é pelas mãos da ordenhadeira que ele ordenha a vaca. É pela mão de advogados que ele faz muita justiça. É pela caneta de muitos juízes tementes a Deus que muita justiça é feita nesse mundo de trapos de injustiça, não é? É pelas mãos que tocam um piano que muita gente é tocada na sua sensibilidade para discernir as mãos do Senhor, do cuidado de Deus. É pelas mãos que serve uma água que a sede de muita gente é saciada por Deus. Amém? Ana Henning está aqui, está lá. É pelas mãos de gente cuidadosa, Ana Henning, que muita mulher com a estima ferida entra num salão e alguém com graça e amor cuida dos cabelos dela, cuida das unhas dela, e ela sai dali se sentindo melhor do que quando entrou. Sai ali exibida. É pelas mãos de alguém que fez com capricho uma boa roupa que muitos de nós entramos numa loja ou numa confecção e temos a assistência de um vendedor atencioso que não está de olho só no pagamento que será feito pela roupa vendida, que não está apenas pensando em bater a meta das vendas, mas está pensando em dar um tratamento de respeito a alguém que vem em busca de uma necessidade de uma roupa para uma festa. E alguém fez aquela roupa, a gente usa aquela roupa e a gente sente que ela caiu bem e alguém nos serviu. É pelas mãos de uma dentista, de um médico, de alguém da área da saúde, de um enfermeiro, de uma enfermeira, que a gente todo fragilizado, em uma cadeira ou em um leito de hospital, cheio de receios, é servido às vezes por Deus de tal maneira
que a gente até esquece que está ali naquele lugar para tratar de uma doença ou de um mal. Se você tem caminhado com Jesus, e se você quer caminhar com Jesus, eu sei que a questão da necessidade financeira, do desejo de prosperarmos, de alcançarmos coisas, isso grita todo dia para nós. E eu creio que essa é uma necessidade que faz com que a gente levante e enfrente horas duras de trabalho. Alguns de nós com 2 atividades profissionais para ampliar os recursos financeiros, trabalhando o máximo que pode, estendendo em horas extras para poder trazer um pouco mais do ponto de vista financeiro, conforto para si e para a sua família. E é legítimo a tua preocupação, o teu esforço, afinal Jesus nos ensinou a orar pelo pão de cada dia. Mas eu queria que nessa noite você pensasse no seu trabalho como uma forma de mudar o mundo. Talvez você não possa mudar o mundo inteiro, naquele sentido amplo que a gente escuta falar, mas você pode mudar o mundo de uma pessoa. Dar uma informação em um balcão de atendimento que seja verdadeiro. Quantas vezes você já recebeu uma informação mal dada, uma informação falsa, se sentiu traído, se sentiu manipulado, se sentiu usado, se sentiu ofendido? Qual é a resposta para isso? A resposta para isso é que homens e mulheres de Deus possam fazer diferente, possam olhar para quem está diante dele. Isso é uma questão de roupa, isso é uma questão de sede, isso é uma questão de fome, isso é uma questão de defesa, isso é uma questão de orientação, isso é uma questão de estima, isso é uma questão de apoio. Seja a percepção que você tiver naquele momento, que você pense, eu serei a resposta para esse problema. Em nome de Jesus, eu quero ser mãos do Senhor, eu quero ser a boca do Senhor, eu quero ser o abraço do Senhor, eu quero ser as competências que o Senhor me deu para servir a esta pessoa, a esta família, e fazer frente a essa realidade injusta e perversa que oprime esse coração nesse problema, e ser um instrumento de Deus para abençoar pessoas. Amém? Em nome de Jesus. Professores, gente, quanto sacrifício, sempre uma sala de aula, enfrentar alunos alunos às vezes tão pouco interessados, porque estão numa fase da vida que não estão tão interessados, né? E você está ali e não ter do ponto de vista financeiro retorno, mas continuar ali trabalhando por aquilo, não é? A gente não sonha, né, quando é pequeno assim, em ser gari, não é? Eu tenho um primo que, na época em que os ônibus tinham trocador, sabe? Vocês lembram dessa época, não lembro, gente? Que você, aqui em Curitiba era assim também, você entrava no ônibus, tinha uma pessoa para cobrar a passagem, né, além do motorista, certo, gente? Não é isso? É o trocador. Isso aí. É porque não é da minha época, eu li isso na internet, então fico meio confuso. Mas enfim, eu tenho um primo, ele é bem mais novo que eu, não é? Já está mas a gente ria, né? A gente que era mais velho, zoava ele demais, porque ele dizia que ele queria ser cobrador. Por quê? Porque ele via o pessoal só dando dinheiro, cara, e ele gostou daquela ideia de ficar ali só recolhendo dinheiro, né? Na cabeça de criança ele imaginava que o cobrador ficava com todo o dinheiro para ele, né? Alguém que trabalha num serviço de limpeza pública, por exemplo. Mas imagina o que seria essa cidade. Independente dos motivos, se são motivos por falta de oportunidade profissional ou não quero. Essa não é a questão. Mas imagine os serviços mais básicos, mesmo o de limpeza, tem as mãos de alguém por trás. Podemos fazê-lo de maneira bem feita, decente, que honre o Senhor como para o Senhor. Ou podemos fazer disso um lugar amaldiçoado. O fato é que quando você faz, cheio de graça e amor, você faz para o Senhor Jesus. Você faz ao Senhor Jesus. Na minha relação com o outro, de algum modo, o Senhor Jesus se faz presente. Está percebendo como é importante os relacionamentos? Não só convivemos bem com as pessoas, mas vivemos uma vida que possa ser benefício para as pessoas. A resposta do Senhor Jesus às carências e dores humanas passa pelo trabalho generoso e bondoso. Eu acho que esse é o último verso, não, este aqui. O Senhor não deseja apenas que trabalhemos para Ele, deseja que nós trabalhemos com Ele. Vamos ler essa frase junto, eu termino com ela.
O Senhor apenas. Lecionar uma classe de escola bíblica é algo muito especial. Dirigir e ajudar as pessoas a cantarem aqui é algo muito especial. Mas não tenha dúvida, o que você faz de segunda a sexta ou de segunda a sábado, se você trabalha neste período, também é algo muito especial para o Senhor. Não tenha dúvida disso. Nós precisamos resgatar essa consciência. Está claro isso para você? Amém? De algum modo, a raiz da corrupção que assola esse país é porque falta essa consciência de serviço. Mas eu convido você a não embarcar neste mesmo erro. Eu convido você a levar Jesus, a ir com Jesus para o seu trabalho. E pode ser, eu suspeito, pode ser, que Ele prospere você como você jamais pensou que fosse prosperar. Vamos cantar uma canção, um hino de louvor. Nós vamos orar. E vamos terminar esse culto orando pelo nosso trabalho. Se você, talvez as mulheres, não é, principalmente, trabalham em casa, é trabalho. Se você é estudante, esse é o seu trabalho, né? Se você tem um emprego formal, se você tem uma profissão e você a exerce, esse aí é o seu local de trabalho. E você não está nele sozinho. Ele não é só para você prover financeiramente recursos para a sua casa, também. Mas é para você ser parceiro de Deus. A expressão que li em um livro, a expressão que tem um cunho teológico e até poético, diz: nós somos parceiros de Deus colocando ordem no caos. Está baseado lá em Gênesis, né? Porque a terra era sem forma e vazia. A ideia de que a terra estava mergulhada em um caos. E aí Deus foi trabalhando, falando. Haja luz, haja terra, haja os firmamentos. E foi organizando o caos, organizando a vida. Mas ele parou em determinado momento e criou o homem e a mulher. E convidou, como imagem e semelhança dele, a exercerem poder criativo sobre a terra. Criar para o bem, dar nome aos animais e cuidar do jardim. O pecado comprometeu tudo isso. Mas Jesus veio para mudar essa história, amém? Significa mudar a minha vida. A sua vida. Se você entregou sua vida para Jesus, Ele é o teu Senhor, teu Salvador, Ele vai conduzir você entre altos e baixos, entre erros e acertos. Ele vai cuidar de você. Ele vai com você. Lembrando lá de Emaús e os discípulos. Mas eu queria que você levasse também essa consciência hoje de que, como uma evidência dessa transformação da sua vida, nós seremos cada vez mais ordenadores da paz, criadores do bem, promotores da justiça, da verdade e da beleza neste mundo. Às vezes nós nos ressentimos de obras de artes que são profanas. E a melhor resposta não é apenas ir para frente do museu protestar. Talvez a melhor resposta fôssemos pintar a beleza de Deus. Ocuparmos as galerias dessa cidade com homens e mulheres que têm habilidade para projetar beleza. Arquitetos, designers, né? Artesãos, ou quem sabe apenas para fazer um bolo gostoso, para receber um grupo pequeno na sua casa, hospedar alguém. O Senhor nos diz que quando nós hospedamos algumas pessoas com amor, a gente nem se dá conta da possibilidade de que estamos hospedando anjos. Quero convidar você para isto. Pensar sobre isso essa semana. Vamos orar. Senhor, obrigado. Te louvamos mais uma vez por esse ambiente, por essa hora, por esse encontro aqui, por esse tempo em que compartilhamos, ó Deus, esse lugar, cantando, orando, adorando o Senhor.
Esta é uma hora preciosa da nossa semana, do nosso primeiro dia da semana. E como homens e mulheres de Deus, buscando a direção de Deus, é assim que a gente começa a nossa semana, né? A gente não começa trabalhando, a gente começa adorando, a gente começa bendizendo o Senhor, a gente começa mais uma vez convidando o Senhor para estar conosco no centro da nossa vida. Mas confessamos ao Senhor que quando chega a segunda-feira, são tantas as demandas, são tantas as solicitações da vida, da existência, que nem sempre, Senhor, nós passamos o dia e de fato a semana percebendo a Tua presença conosco. A não ser nas horas de aperto, a gente grita, vala-me Deus. Mas Senhor, nós não queremos que seja assim. Não queremos que seja assim, Senhor. Senhor, dá-nos, como temos desejado e orado desde a semana passada, dá-nos essas evidências, essas manifestações, mesmo singelas que sejam, Senhor, ou extraordinárias e impactantes que sejam, mas Deus, dá-nos essas evidências de que o Senhor vai conosco. O Senhor está conosco quando dormimos, guardando a gente enquanto descansamos, cuidando do nosso amanhã, do nosso amanhecer. Senhor, dá-nos essa evidência de que ao sairmos para o trabalho, ou em casa, ou onde formos, de que nós estamos indo acompanhados do Senhor, do Teu Santo Espírito em nós. E de que ao chegarmos neste lugar, e ao iniciarmos a rotina do trabalho, que a gente possa estar com toda a disposição de fazer aquilo, diante das horas necessárias que serão, mas com amor e capricho, como quem faz para o Senhor. Dê-nos olhos para enxergar, ó Deus, o carente, o necessitado à nossa frente, aquela pessoa que nos procura, ou quem sabe não nos procurou, mas nós a enxergamos. Dá-nos, ó Deus, um coração sensível para servir a ela. Senhor, nos ajuda a sermos como o Senhor, exatamente como o Senhor fez lavando os pés dos discípulos, Jesus. Nos ajuda a colocar a toalha e a pegar a bacia e a lavar os pés uns dos outros. Talvez isso signifique uma palavra amiga, Senhor, um abraço, um sorriso, um cumprimento, a entrega de um papel, assinar alguma coisa, ou prestar um favor, um serviço, dar uma orientação, explicar um roteiro, não sei. O Senhor conhece cada um de nós, mas o que nós queremos então é isso, Senhor, é que ao final de dia, quando voltarmos para casa, a gente possa dizer exatamente como Jesus, que naquele dia nós glorificamos o Senhor, completando a obra que nos deste para fazer, sendo bênção, agentes da graça e da misericórdia divina na vida de todas as pessoas com quem nós tivemos contato ao longo do dia e do expediente. É assim que a gente quer se sentir quando a gente voltar para casa, realizado por termos cooperado com o Senhor, sido resposta do Senhor para alguma coisa. Trabalha assim em nossa vida, ó Senhor, ó Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe, Deus prospere, Deus enriqueça a sua experiência, por louvor e glória dele. Amém?